Vamos então falar do que é a Páscoa, que é das coisas mais importantes que aconteceu. A Páscoa em inglês quer dizer Passover, ou seja, passagem de um lugar para outro. E a história é a seguinte: o povo de Deus foi um povo que Deus escolheu desde o pai Abraão para ser um povo separado para um fim próprio. Só que aquele povo nunca entendeu bem a sua chamada. Eles sempre entenderam que se eu sou escolhido por Deus é para Deus me dar riquezas, dar poder, fazer de mim o campeão e os outros são uns rascas. Mas não é nada disso. Deus ama a todos de igual, mas queria usar-se de uma família que depois fosse crescer e que fosse anunciar a todas as outras pessoas do mundo que só há um Deus, que Deus não é a vaca, que não é o sol, mas que é um espírito e que ele um dia iria enviar o Messias. Sim. Mas, como eu disse, este povo ora andava bem com Deus e por isso era mega abençoado e depois já se relaxava, ficavam mornos, ficavam assim de qualquer jeito, já nem ensinava os filhos a andar nos caminhos de Deus, etc. E portanto perdiam a bênção, proteção de Deus e ficavam debaixo de maldição. Sim. Ao longo dos anos, eles ora estavam em cima ou em baixo e a gente chama-lhe o ioió, cima, baixo, cima e baixo. Ao longo desses anos todos, até chegar a Jesus, e aliás, até chegar a Moisés, Deus usou-se de reis que eram reis do povo de Deus, e havia os que eram bons, os que eram maus, aqueles que irritaram muito a Deus, todas essas coisas. Bem, a certa altura, o povo de Deus estava outra vez debaixo de opressão. Estavam verdadeiramente como escravos numa terra mega rica que era o Egito. O Egito, sim. O Egito, naquela altura, era um império o maior de todos, era uma coisa colossal. E, claro, eles do Egito adoravam outros deuses, tinham o seu próprio regime, está a ver? E o faraó era como se fosse o rei, ou o presidente da República, se quiséssemos assim dizer, e que controlava o povo através de tudo como a justiça, a economia, a própria religião, eles tinham a sua própria religião, etc. Bem, quando o povo de Deus, que outrora foi para o Egito e foi muito grande e muito próspero porque Deus abençoou, mas depois se relaxaram, gradualmente o povo foi perdendo até que ficou escravos. E então lembraram-se que Deus existe. Então Deus, e começaram a chorar, e tanto choraram que Deus ouviu, e então Deus respondeu. Sim. Como? Ele chamou uma pessoa. Sim. Como é que foi? Explica Ele lá. chamou Moisés. Chamou Moisés, entretanto Moisés então foi ter com o faraó, né, para pedir para que deixar o povo ir. Certo. O faraó, o Moisés, a história é muito engraçada, muito bonita, porque ele fazia parte dos... portanto, os egípcios queriam mataram todas as crianças. Sim. Mas a mãe do Moisés escondeu o bebé numa barquinha. Sim. Que pôs no rio. Que ela pôs no rio. E então, a irmã do faraó, que não podia ter filhos, ficou a saber, apanharam esse bebé e ela assumiu o bebé como seu. Sim. Bem, então, Moisés foi crescendo e ficou muito famoso. E foi educado lá, né? Pronto, como sendo a filha dela. Filha dela, Sim. E depois ele era um rapaz bem educado, simpático, e portanto ele ia ser o próximo faraó. Sim. Bem, depois de várias circunstâncias, ele ficou a saber que, afinal de contas, a mãe dele era da tribo dos escravos. Sim. E em vez de se envergonhar da sua mãe e da sua descendência, não, ele disse: eu vou assumir. Sim. E foi um choque para a família real. E isso me fala que muitas vezes quando uma pessoa de uma certa família se converte,
todo o resto da família também fica chocado. Era o meu pai e o meu tio assim, porque é que tu agora te converteste e és evangélico, porque é que tu não és católico? E depois quando eu comecei a trabalhar a tempo integral, porque a igreja foi crescendo muito, porque é que não fazes isso a tempo parcial? Porque isso é uma grande confusão. Mas o mesmo aconteceu com Moisés. O Moisés, entretanto, tentou defender os judeus. Sim. E ia fazer a coisa à maneira dele, não é? A coisa à maneira dele, pois foi. Sim. E correu muito mal. Sim. E o faraó, que o conhecia, claro, Sim. quase que o tratava como filho, expulsou, gozando. Então ele foi para o deserto. Sim. E no deserto ele encontrou a mulher, depois casou e teve filhos, mas acima de tudo encontrou-se com Deus. Deus o chamou, lhe apareceu, Sim. com sinais fantásticos. Deus lhe apareceu e disse: tu és o escolhido para ir falar ao faraó, deixa o meu povo ir. E ele foi, e o faraó riu-se. Aliás, ele primeiro disse, eu não posso, já nem sei falar. Ele Pois. passou tantos anos no deserto que já nem conseguia falar. Né? Então, primeiro estava assim, não tem jeito, Com não desculpas. posso. Para alguns irmãos, não tem jeito, não posso, eu não sei, cala a boca e faz. Bem, então ele lá veio e falou com o faraó. Sim. E disse: olha, eu tenho um recado de Deus, deixa o meu povo ir para onde Deus quiser, sair daqui. O faraó riu-se. Como Deus já tinha avisado o Moisés que o faraó ia endurecer o coração, Deus lhe disse: olha, eu vou-te provar, né, com um sinal de que Deus é que mandou fazer isto e que Deus é verdadeiro, e houve o primeiro sinal. O faraó fartou-se de gozar e de rir porque chamou os seus mágicos e, usando-se magia de demónios, fizeram coisas parecidas. A coisa foi-se complicando porque Deus, volta e não volta, dizia: Moisés, vai lá falar com ele outra vez, deixa o meu povo ir, quando não vai mais uma praga. E chegou o momento, é sabido as 10 pragas, chegou o momento que o faraó já estava mesmo de rastros. Os seus conselheiros já diziam: faraó, deixa esta gente ir, estamos a perder terreno. Realmente eles têm um Deus que não há igual. Deixa. Mas o faraó era arrogante. Há pessoas que, quando Deus lhe aparece, o caso de Saulo, eles ficam moles, eles abrem o seu coração para Deus, eles mudam, eles se arrependam, eles dão a volta à vida deles e começam então a andar com Deus. Ele é ao contrário. Quando Deus lhe apareceu, ele endureceu mais e fez afrontas a Deus. Era cheio de orgulho. Orgulho. Ele não ia dobrar de jeito nenhum. Não, orgulho. Muito orgulhoso mesmo. Bem, então, foi andando até que a última praga, Deus avisou assim: olha, se ele fizer tal, avisa já o povo que eu vou mandar um anjo da morte. E à noite ele vai passar por todo o território do Egito e todas as pessoas que tiverem um primogênito, o primogênito vai morrer. Não só de pessoas, mas de animais. Animais também. Então, o faraó lá se deve ter rido também, porque eu também tenho os meus deuses e, portanto, não tenho medo disso. O povo de Deus, por outro lado, recebeu instruções específicas. Que foi o Moisés, não é? Como mensageiro de Deus, que disse: vocês têm que estar todos, cada um na sua casa, e têm que fazer um sacrifício, pegar num cordeiro sem manchas e matá-lo, pegar no sangue e barrar a porta da vossa casa, sangue em cima, em baixo, esquerda e direita. Está a falar da cruz de Cristo, porque Jesus era o cordeiro que veio mais tarde e que tinha sangue na cabeça, na mão esquerda, na mão direita e nos pés. Estás a ver? O que acontece? Ao mesmo tempo, eles tinham que comer o cordeiro assado, de certa maneira, e tinham que estar de pé, Sim. mala pronta para sair. Sim, tudo prontinho. Porque Deus ia libertá-los nessa noite. Então, chega à meia-noite e ouve-se os vizinhos todos aos gritos. Porque imagina, morre o filho de um, o filho do outro, e finalmente morre o filho do faraó.
O faraó bem grita, bem chama pelos seus sacerdotes, pelos seus dedos, mas ficou absolutamente impotente. E assim ele teve que dobrar o joelho e deixar o povo de Deus ir, porque senão ia ficar pior. E isso é que é a Páscoa. É a saída do povo de uma terra de escravatura em direção à terra prometida. Estás a ver? E, portanto, quando Deus fez esse grande ato, foram cerca de 3 milhões de pessoas que foram libertas. Foi uma coisa tremenda. Foi tremendo por muitos fatores. É que o faraó tinha um regime político, social, imbatível. Ninguém se ousava desobedecer. Ele tinha polícia, ele tinha exército, tinha tudo. Mas Deus pôs o faraó, os seus conselheiros, os seus religiosos, de joelho dobrado, porque Deus é maior que toda a gente. Então, o que é Páscoa? É isso, a saída do povo da escravatura para a terra prometida. Porquê que o sangue na porta, o cordeiro, é um simbolismo mega importante, Crista? Porquê que é? Sim, porque representa o que é que Jesus depois fez no Novo Testamento. Jesus era o nosso cordeiro. Então, ele morreu, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. E pelo seu sangue, nós temos a proteção. Exato. E ele deu o seu sangue lá na cruz. Ou seja, é engraçado que a Páscoa foi celebrada, foi obrigatório celebrar todos os anos, não é? Esta cerimónia, em que as famílias, já depois de terem saído do Egito, etc., não se podiam esquecer, tinham que passar este testemunho para os seus filhos e netos. Então, eles sacrificavam um cordeiro sem manchas, para tipificar: este cordeiro não pecou, eu é que pequei, ele é o bode expiatório. E o sangue dele paga pelo meu. E, quando Jesus veio à Terra, ele disse: eu sou o cordeiro enviado por Deus. Porque Deus queria substituir milhares e milhares de cordeiros que são sacrificados todos os dias ou todos os anos pela vida de cada pessoa, por um só. Por uma vez. Só. E por uma só vez. Sim. Que era ele o cordeiro. Estás a ver? Então o que acontece? Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele ia se deixar ir para a cruz, ele foi porque quis, se ele quisesse não tinha ido. Ele mandou celebrar a Páscoa. Como era costume. Como era costume. Era tempo da Páscoa e ele mandou celebrar a Páscoa. Está a ver? E ele disse, pegou no pão, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Porquê? Porque no tempo de Moisés, eles foram obrigados também a comer o cordeiro para dar forças para a viagem. Sim. Carne. E depois pegou no vinho e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue. Claro que não é sangue, não é? Mas tipifica o sangue de Jesus, o cordeiro enviado por Deus, para ser o nosso substituto. Por isso eu não preciso de morrer, porque ele morreu. Eu não preciso de ir para a prisão, que é uma cadeia, porque ele foi nas minhas vezes. Então, pode-se dizer que a Santa Ceia, que Jesus, perdão, a Páscoa que Jesus celebrou, foi ao mesmo tempo a última Páscoa e ao mesmo tempo a primeira Santa Ceia. Santa Ceia. É interessante, não é? A partir daí a gente não chama, não faz mais esse ritual. Toma a Santa Ceia, em que pegamos um bocado de pão, como vamos fazer no domingo, comemos um bocadinho para tipificar aquela cerimónia do cordeiro, da carne do cordeiro, e bebemos um cálice de vinho para tipificar e representar o sangue do cordeiro. E, portanto, a Santa Ceia é esta cerimónia. Porquê é que isto é muito importante? Porque quando uma pessoa se volta para Deus, entende o plano de Deus, a ver, tudo muda. Tudo muda dentro de si e em sua volta. Sabe uma coisa?
Há um segredo que eu já conheço faz tempo, que é o seguinte. Para você vencer, escusa de pensar que lá fora, no exterior, tem que tudo estar de acordo com o que você gosta e quer, porque só assim é que você vai vencer. Isto é errado. Você pode vencer e estar tudo lá fora mal. Isso é que é o Evangelho. É você, a sua vitória, o seu sucesso, não depende do que se passa lá fora. Depende do que se passa cá dentro. Por isso Jesus disse, o meu reino está cá dentro. Porquê? Porque é o poder de Deus. Quando alguém se entrega a Jesus, ele vira uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ele fica liberto do poder das trevas, do faraó dos dias de hoje, da escravatura, de tanta coisa que acontece aqui que as pessoas já se habituaram a viver assim. E, portanto, Páscoa é isso que quer dizer. Agora, infelizmente, é verdade, muita gente celebra a Páscoa com festas, com ovos de chocolate. Ovos de chocolate. Não tem nada, com coelhos, não tem nada a ver com nada. Com presentinhos uns aos outros. Epá, eu também gosto de receber presentinhos, mas isto não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus fez aqui na terra e com o que Deus fez pelas mãos do Moisés. E, portanto, amanhã vamos continuar com este estudo sobre a Páscoa. Domingo continuaremos, não só de manhã na igreja, mas à noite. Sim. Às 11 horas, mas à noite aqui neste programa. Portanto, vamos explicar isso tudo bem. E uma das coisas que você precisa de saber é as advertências que Deus fez. O que é que Jesus falou acerca do mundo, acerca de você morrer, vai para onde, acerca de você estar preparado para morrer, está a ver? Porque só celebrar a Páscoa e visitar os amigos, dar um beijinho e um abraço e depois, isso parece uma brincadeira, mas isto é um assunto muito, muito sério. E, portanto, eu quero desde já orar para que Deus dê sabedoria, Deus dê entendimento destas verdades bíblicas que podem e vão mudar a tua vida para sempre. Santo Espírito, eu te peço que fala ao coração de cada pessoa, testificando desta grande verdade e do poder que isto tem na vida de cada pessoa que passa a andar com Deus. E eu declaro que assim será e que essas pessoas nunca mais serão as mesmas. Serão mais que vencedores, porque estarão debaixo da sombrinha do Altíssimo, estarão com a proteção e bênção do Altíssimo. Amém.